Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Provérbios 18, 22. Os nossos abraços de hoje vai para Ana Lúcia de Recife, Letícia Diogo, que mora lá em Magé, Maria Raimunda Pastana da Silva, que nos acompanha lá de Manaus, Amazonas, no Brasil. Bom, continuando aqui, Gina proibiu Rosa de contar o grande segredo sobre a paternidade de seu bebê, mas Rosa disse que isso estava pensando em sua consciência. Nelson ouviu isso. Irene e sua cara de bichano amarga trouxeram Andréa, que estavam de bom humor pensando em Nelson. Irene imediatamente destruiu isso, dizendo a ela que Horácio e Mônica iam ter um bebê juntos. Pedro foi para casa com Gina, perguntando por onde ele tinha estado. Ele explicou que ainda estava trabalhando no carro para a competição. Ele aceitou a oferta dela de fazer um sanduíche para ele. Quando ele disse que precisaria trabalhar no dia seguinte, ela o convenceu a ir a uma aula com ela. Andréa ligou para Pili e começou a chorar sobre Horácio e Mônica. Ela choramingou sobre isso e Pili disse que ela precisaria ficar ansiosa para ficar com o homem que acaba de conhecer. Que naquele momento estava na cozinha quando Rosa desceu do quarto de Gina. Ela perguntou se poderia fazer algo para o jantar e ele inicialmente disse que não estava com fome. Então, ele gritou que não havia nada na geladeira depois de 15 dias dela lá estar. Na manhã seguinte, ele gritou com ela por deixar as luzes acesas. E parece que agora as coisas ficaram tensas após aquela bomba sobre ele ouvir. Então, Rosa e Gina conversando sobre o filho de Pedro não ser dele. Horácio veio ver Irene, mas Andréa disse que ela tinha ido à academia. Ela foi direto ao ponto sobre o bebê de Mônica. Não é um tanto ridículo na sua idade que esse bebê seja mais novo do que o seu próprio neto? Horácio apenas comentou que isso vai então com o território. Ele não queria entrar em uma discussão sobre isso, então disse que voltaria em outra hora. Andréa não deixou sair, então ele contou a ela o que aconteceu no dia anterior quando ele deu a notícia às suas filhas. Irene disse que sempre se considerou a filha que eles não queriam. Ela perguntou se ele achava que era por isso que ele era tão amargo com ela. Então, ele disse que não era amargo, a amarga era ela. Ele também estava preocupado que isso pudesse ser ainda pior. Ele ressaltou que ela tinha então sido severa demais com ela, o que Andréa também admitiu. Ele estava preocupado em como se isso afetaria os três. Então, disse que o divórcio de Helena está quase fechado. Ela ficou chocada e ele disse que suas filhas precisavam dela. Então, ele foi embora. Nelson visitou o padre Mátio e contou-lhe o que ouviu. Ele percebeu enquanto falava que havia estragado Gina e, como resultado, ela se tornou uma criança mimada que era. Ele ainda não havia falado sobre isso com ela porque primeiro precisava se acalmar. O padre disse que era a coisa certa a fazer, mas precisava fazer Gina entender que não pode sustentar uma família à base de mentiras, que ela contasse a verdade a Pedro e sofresse as consequências. Rosa foi ao hospital para checar Jimmy e encontrou Augusto na área de recepção. Ela perguntou se ele sabia de um quarto para alugar e explicou que sentia que estava abusando de Nelson. Ele a convidou para ocupar o quarto vago em seu lugar. Ela concordou e o abraçou. Helena estava na cozinha quando Ernesto, com as roupas mais casuais que já vimos nele, e Nicolas voltaram para casa. Ernesto fez questão de dizer que a comida cheirava bem. Nicolas perguntou se eles poderiam ir para a sala de exposições com os carros e Ernesto disse que não, que havia tantas outras coisas para que ele pudesse aprender. Helena sabe, é claro, porque ele iria negar isso a Nicolas, mas disse que carros eram a paixão de Nicolas.
Ernesto sugeriu que fossem ao aquário e Nicholas disse que não. Então, ele saiu da cozinha. Helena confrontou Ernesto sobre isso, dizendo que ele nunca tinha feito isso antes. Ele não gostou que ela discordasse dele sobre a criação de Nicholas. Ela disse a palavra com D e ele também saiu da cozinha. André estava na sala de estar perguntando se eles haviam discutido sobre o divórcio. Ele basicamente disse que a situação era status inadequado. Ela foi para a cozinha para tornar o dia de Helena bem pior. Helena manteve sua posição, lembrando de que Ernesto a havia drogado e causou o acidente e segurou então isso sobre sua cabeça no que diz a respeito à custódia de Nicholas. André então diz a ela que não tinha provas de que ele fez isso, e Helena disse que não iria discutir mais sobre isso. Ela e Ernesto dormiam em quartos separados e ela estava se divorciando de Ernesto e pronto. Andréa quis saber se tratava de Pedro e Helena respondeu que não tinha nada a ver com ele e que ela e Pedro não estavam juntos. Ela disse a ela porque, e além de não ser realmente a verdade, que não percebe e isso não é da conta de sua mãe. Ela disse que não conseguia entender porque sua mãe não entendia isso e quando Andréa tentou puxar o cartão do amor, Helena disse a ela que não amava Ernesto e duvidou seriamente que ele a amasse também. Por fim, Andréa disse que entendeu e disse que a ajudaria, apesar de não concordar com sua decisão. Parecia que Helena não acreditava nela jamais mais do que nós. Andréa não mudou de assunto para Irene e sua amargura recente continuou. Helena respondeu que Irene passava então a estar por dificuldades por causa de um homem errado. Ela disse que era um amigo de Ernesto chamado Adolfo Novoa, pobrezinha e tudo isso. Irmã Bernardina entrou furtivamente no escritório da Madre Refúgio e retirou o arquivo de Dona Isabel. Infelizmente, ela deixou as portas deslizantes abertas ao sair. Pedro e Gina participaram de uma aula de Lamaze. Quando a professora se apresentou, outros casais aplaudiram, enquanto Gina aplaudia a si mesma. Quando a aula começou, Pedro parecia menos entusiasmado em comparação com os outros maridos, mas Gina não parecia notar isso. Quando a professora os orientou a ter pensamentos positivos durante os exercícios de respiração, Gina se ofereceu e narrou sua fantasia. Pedro lançou-lhe um olhar assassino. Quando a professora pediu que Pedro respondesse, ele hesitou alguns segundos, aproximou e tocou a barriga de Gina, dizendo que também amava o bebê. A irmã Bernardina ligou para Inês de uma copiadora para dizer que ela poderia se encontrar com ela no dia seguinte para lhe entregar as cópias dos papéis no arquivo. Andréa entrou no quarto de Nicholas. Helena seguiu. Nicholas estava trabalhando na árvore genealógica e disse a Andréa que estava colocando uma foto de sua avó nela. Ela percebeu que nunca soube nada sobre a mãe de Ernesto e Nicholas disse a ela que haviam visitado na casa de repouso. Helena explicou sobre o acidente e os danos cerebrais de Isabel. Andréa perguntou qual avó Nicholas preferia, o que lhe valeu um aviso de Helena. Andréa se corrigiu e perguntou sobre o domingo. Nicholas ficou desapontado porque seu pai não estava então levando ao Palácio de Deportes, onde o show automotivo estava acontecendo. Andréa se ofereceu para levá-lo, mas Helena disse que não, porque ela não queria mais problemas com Ernesto. Augustinho chegou ao trabalho e viu que Nelson estava um pouco abatido. Pedro ainda não estava lá. Ele perguntou a Nelson o que estava acontecendo de errado. Já ia avisar quando Pedro e Gina chegaram da aula de Lamaze. Augustinho foi embora, enquanto Nelson perguntava a Gina o que ela estava fazendo ali. Pedro disse que ia trocar de roupas e começar a trabalhar no carro. Ela disse a Nelson que ela e Pedro haviam ido à primeira aula de Lamaze. Nelson disse que eles precisavam conversar. Ela começou a falar sobre como Pedro era maravilhoso na classe, com um lindo sorriso falso de sempre. Esse bebê vai nos unir, disse ela. Estou muito feliz por recuperar o amor de Pedro. Nelson lançou um olhar severo e disse: Você acredita que conseguiu? Eu sei que o bebê que você está esperando não é dele. Claro, Gina não aceitou isso e perguntou o que ele queria que ela dissesse. Ele disse a ela que, acidentalmente, ouviu Rosa quando os dois estavam conversando.
Como a maioria dos narcisistas, ela tentou iludi-lo dizendo que ele tinha ouvido mal. Não, ele não tinha e disse isso, então exigiu uma explicação. Ela tentou dizer a ele, se você se acalmar um pouco, mas ele não cairia nessa tática. Você está usando a vida de um bebê inocente para enganar o Pedro? Onde você está com seus valores que te ensinei, Gina? Você se tornou uma mulher caprichosa e egoísta que só pensa em si mesmo. Ninguém mais é importante para você? Perguntou ele. Ela tentou pensar em algo para dizer, mas ele a agarrou pelo braço, conduziu até o escritório e ordenou que ela se sentasse e fechasse a porta. Nesse momento, ela ligou o sistema hidráulico, pediu desculpas falsas, disse que cometeu um erro e implorou que ele não dissesse mais nada. Felizmente, ele não ouviu. Ele exigiu saber o motivo disso. Era para ela se vingar de Pedro depois que ele terminasse com ela, querendo tornar sua vida miserável. Ela não tinha intenção de engravidar e ficou chocada quando descobriu. Ela continuou sobre estar sozinha no mundo e o que iria acontecer com ela e com essa criança. Ela confiou em Rosa porque ela era a única amiga. Nelson perguntou por que ela enganou Pedro, perguntando se isso era vingança. Ela disse que o amava o Pedro. Nelson disse que ela precisava contar a verdade. Ela não podia continuar com essa mentira. Não era justo, nem para Pedro e nem para a criança. Ela falou sobre os homens que lavam as mãos das mulheres estúpidas que engravidam. Ela não era tão de fazer um aborto ou ter o bebê e criá-lo sozinha. Pegar o Pedro era para o bebê. Ficar grávida foi um erro cometido por alguém com quem ela trabalhava na farmácia. Ele disse a ela que era imperdoável para ela desperdiçar a vida de um homem com isso. Ela começou a mentir novamente sobre amarrar e monopolizar Pedro, alegando que estava disposta a aceitá-lo, estar com Helena e apenas pedindo que ele se envolvesse na vida do bebê, que ela não queria machucar ninguém. Ela chorou, chorou e chorou. Se contasse a verdade a Pedro e o perderia, ele então significaria mais ainda para a vida dela. Ela implorou novamente que ele não dissesse nada a Pedro. Ela novamente começou a monopolizar, alegando então que estava disposta a aceitar tudo o que viesse para o bem do bebê. Rosa estava ao lado da cama de Jim. Ele estava inconsciente. A enfermeira então entrou para dizer a ela que havia outra pessoa esperando para vê-lo. Rosa se levantou, puxou a cadeira e saiu com a enfermeira. Um momento depois, Ernesto entrou no quarto de Jimmy. Ele disse algo sobre não conseguir matar Pedro e agora estava tudo acabado. Ele removeu o dispositivo de respiração de suas narinas e começou a sufocá-lo com um travesseiro. Os monitores começaram a apitar até a linha plana. Ernesto então saiu de lá da sala, olhando com atenção para ver se estava sendo visto. A enfermeira voltou correndo para o quarto. Ela estava de costas para Ernesto, então ela não o viu. Ele saiu imediatamente. Gina continuava a se alimentar de indulgência anterior do pai com ela, falando sobre o bebê que precisava de um pai e seria filho de Pedro ou de ninguém. Ela implorou que ele mantesse seu segredo. Seu celular tocou, mas ele dispensou a ligação. Gina continuou a falar sobre isso por meio de outra ligação dispensada. Nelson não respondeu. Ele atendeu a terceira ligação, que deveria ter sido para o hospital. Ele disse que já estaria lá. Disse a Pedro e Augustin que era Jimmy e ele parecia ter então piorado. Gina saiu com ele, disse a Pedro e Augustin que nem todos precisavam ir. Nelson levou Gina para casa e disse que estava muito decepcionado com ela e que ela não era a mulher que ele esperava e que tinha vergonha dela. Ela começou a jurar que nunca mais o envergonharia. Ele disse que esperava que ela não o fizesse. Ela disse que o deixaria orgulhoso dela, então o beijou. Ele não respondeu, mas também não parecia acreditar nela. Ele entrou em seu carro e foi embora, até mesmo porque após essa bomba sobre então o Jimmy ter piorado, com certeza desconcertou muito Nelson. Horácio chamou o Sr. Gomes para ver se ele sabia onde encontrar a Mônica. Nenhum sucesso aí. Andréa conversou com Gabi sobre Irene, repetindo o que Helena havia lhe contado antes. Antes que pudesse entrar no assunto, Irene apareceu quase como um ático Snape na primeira pergunta sobre para onde ela estava indo.
Ela admitiu a vibe, perguntando onde ela ouviu isso. Andrea disse que Helena contou a ela. Irene respondeu que Helena não devia compartilhar isso com ninguém. Andrea então jogou a carta de mãe. A carta de Irene, a independência. A carta de Andrea, a ajuda. E Irene terminou o jogo dizendo que não queria a ajuda de ninguém. Ela então saiu. Gina culpou Rosa por ter então seu pai descoberto sobre o bebê por causa de seus sermões, dizendo que se ela não tivesse sido tão indiscreta, ele não teria descoberto. Ela contou a ela sobre a discussão e que ela convenceu seu pai de que o doador do esperma do seu bebê era alguém do trabalho. Ela então a começou ameaçando, dizendo que se ela fosse outra pessoa ou desse outra palavra sobre isso, ela se arrependeria pelo resto da vida. Rosa disse que não iria discutir isso, mas não exigir que ela ignorasse. Então ela encerrou a ligação. Irene foi então a um hotel para seu encontro com Ernesto. Não precisamos revisar os detalhes. Nelson chegou ao hospital e perguntou a Rosa se havia novidades. Ela disse que não. O médico saiu e disse que parecia uma parada cardíaca devido a alguma irregularidade na máquina. Ele estava estável e agora porque a enfermeira chegou bem a tempo. Rosa disse a Nelson que Augusto vai ajudá-la para que ela não fique mais em seu caminho. Ela está grata por sua ajuda. Ele disse que ela não precisava expressar gratidão a ele. Maricruz ligou para Mônica e disse que Horácio a contatara várias vezes para saber onde ela estava e ela não contou a ele. Mônica agradeceu e disse que ele havia ligado para ela várias vezes também, mas ela ainda não estava pronta para falar com ele. Ela também estava procurando outro emprego. Quanto ao futuro da relação com Horácio, ela não sabia. Ela precisaria assumir o controle de sua vida por enquanto. Era preciso usar a cabeça mais do que o coração às vezes. Rosa chegou à casa de Agostinho. Eles se sentaram e ele começou a contar a ela sobre Nelson procurando apenas um romance. Ela estava se divertindo demais, então ele disse a ela que o quarto dela ficava à esquerda. Ernesto parecia um pouco bêbado enquanto chegou em casa. Em sua investigação, Helena disse que não estava esperando por ele. Ela disse que estava com raiva de sua atitude sobre o show de carros. Ele a agarrou dizendo que ela sabia perfeitamente bem porquê, falando sobre como eles eram felizes antes que aquele imbecil entrasse em suas vidas. Helena se então libertou dele e subiu as escadas assustada. Nelson ligou para Andrea e pediu desculpas pelo atraso da hora, mas ele precisava ouvir a voz dela. Ela não se importava que ele ligasse àquela hora. Ele disse que teve alguns problemas, mas não queria falar sobre eles ainda. Ela estava dizendo que ele sempre poderia falar com ela quando Irene chegou. Chegou em casa com um humor oposto ao que havia então saído. Andrea e Nelson encerraram a ligação. Ela disse a Irene que elas tinham uma conversa pendente, mas Irene disse que nada iria estragar seu humor. Ela disse boa noite e foi para o quarto. Andrea balançou a cabeça compreensivelmente confusa. Irene mandou uma mensagem para Ernesto dizendo que não tinha dúvidas de que eles tinham a melhor química do mundo. Poucos segundos depois, não houve resposta, então ela jogou o telefone virado para baixo em sua cama. Agostinho cozinhou para Rosa e mostrou a ela a prateleira de temperos. Ela disse que cozinharia para ele também. Ele brincou sobre talvez eles devessem se casar. Será então que isso poderia realmente acontecer em breve? Então eu aqui fico na torcida para que Agostinho fique com uma pessoa boa como Rosa. Então, Pedro e Gina falaram sobre Jimmy. O Pedro disse a Gina que era estranho a Rosa ter saído. Apareceu outra pessoa para vê-lo e foi o que aconteceu depois, em seguida, quando ele teve uma piora. Gina relembrou seu encontro assustador com Ernesto. Pedro perguntou se ela estava bem e ela pediu desculpas por se distrair. Ela disse que é engraçado como as coisas podem mudar tão rápido. Pedro não estava mais com fome. Na manhã seguinte, Trindade serviu o café da manhã para Ernesto e Nicolas. Nicolas não estava falando com ele. Ernesto deu o que parecia ser um sermão normal sobre como, quando for mais velho, vai entender porque nem sempre consegue o que quer.
Nicholas nem mesmo assim olhou para ele. Ernesto perguntou-lhe que trabalho gostaria de fazer e ele respondeu que queria ser mecânico. Isso porque tudo que você conhece são carros, disse Ernesto com raiva. O menino respondeu que sabia sobre aviões, peixes, cavalos, carros, mas só queria apenas ser mecânico. Derrotado por enquanto, Ernesto disse que se isso é o que ele realmente quer, ele o ajudaria. Ele perguntou onde Helena estava e Nicholas disse que não sabia. De repente, Helena entrou com um arquivo dizendo que ela havia ido ao Tribunal de Justiça e apresentando a petição de divórcio para ele. Assim terminamos então esse episódio. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, quero te atualizar sobre tudo que ainda vai acontecer.